eu tô conversando hoje pessoalmente com o Silas a primeira vez, hoje, né? Mas eu ouço falar seu nome, agora vem, ó, há muitos anos mesmo, e quero também parabenizar, porque tudo que eu ouvi foi coisa boa. Obrigado. E ouço dizer muito, quem transformou Nova Brasilândia, também o nome dele é Silas. Já ouvi muito isso também. Isso, quando eu era criança, já ouvia falar seu nome, de um bom trabalho que você fez por Nova Brasilândia. E de onde começou, de onde surgiu? Conta a sua história, você foi vereador, não sei como é que foi, presidente de bairro, como é que tudo começou? Eu, desde muito jovem, eu tinha uma atividade pastoral da Igreja Católica que me deu muita oportunidade, inclusive de fazer um curso de teologia, terminei o curso de teologia ainda muito jovem, pouco mais de 18 anos, e isso me deu um alicerce muito grande. Então eu tinha uma atividade pastoral na diocese de Ji-Paraná, na paróquia de Nova Brasilândia, no regional todo, e através disso a gente acaba, né, fazendo a parte da atividade pastoral e de uma certa forma, naquele momento, e eu fiz teologia da libertação, havia uma inserção de lideranças na política, através da igreja. Então eu acabei me envolvendo. Eu morava ainda na linha 114 Norte, e comecei a ter atividade e contato com políticos, com pessoas que tinham mandatos ou que pretendiam ser candidatos ou candidatos que eu ajudava nas campanhas. Aí, em 2001, eu apoiei um candidato a prefeito, ele ganhou, e eu fui convidado para ser chefe de gabinete dele. Aí, eu assumi o gabinete, trabalhei 2 anos e 4 meses, e num determinado momento, eu acabei me desvinculando da administração do prefeito e fui para o comércio, acompanhar a minha esposa no comércio. Fiquei um período muito curto ali e já fui convidado para ser candidato a prefeito. Falei, mas eu não tenho a menor condição, né? O cara é meu patrão até ontem, como é que eu vou concorrer a uma eleição com ele? Falei, não tenho roupa de soldado para ir para essa guerra. Mas acabou que me incentivaram muito e eu fui para a campanha e ganhamos a eleição. Aí fui reeleito. Para prefeito? De primeira, sim? De primeira. De chefe de gabinete, fiquei um período, e para prefeito. Fui reeleito em 2008 e terminou meu mandato. Mesmo fora do mandato, eu sempre tive uma atividade política. Eu nunca deixei de estar trabalhando politicamente. Eu não tenho fazenda, hoje não tenho mais comércio, e vivo, mas vivo só de política? Não, vivo trabalhando, mas sempre ligado a um grupo político. Entendeu? Então essa vocação nasceu lá na roça ainda, né? Eu ainda era produtor rural, passava lá na linha de, olha, aqui tem que endireitar essa estrada, tem que baixar esse morro, quando eu for prefeito, e aí tinha uns amigos, nós ficávamos trabalhando na roça, fazendo musiquinha de campanha. Então é uma coisa assim que nasceu mesmo naturalmente. E assim, agradeço aos amigos, à comunidade de Nova Brasilândia, que me deu a oportunidade de ter 2 mandatos. E agora quase que o 3º, né? Participamos da eleição, acho que uma campanha bonita, tanto da minha parte quanto do concorrente. E agora é a vida que segue, né? Eu acho que a gente não tem que reclamar por isso. Eu agradeço a oportunidade e ao povo de Brasilândia, que mesmo dentro de casa, por conta da pandemia, mesmo sem recursos públicos, mesmo sem fazer promessas que não seriam possíveis de ser cumpridas, eu fiz praticamente 50% dos votos. Então eu tenho a agradecer, não tenho nada a reclamar. As pessoas falam, você estava tão feliz, porque o resultado foi bom. Sim, verdade. Eu acho que é ruim quando você sai de uma eleição e você não pontuou com aquela eleição, com a oportunidade que você teve de se apresentar suas propostas, e a comunidade não absolveu. Eu, no meu caso, não. Se não fosse a estrutura da máquina, os meus concorrentes, que não foi um só, na verdade, porque a máquina estava montada com o atual prefeito à reeleição, o ex-prefeito Joaquim Rezende, secretário de obras, e a ex-candidata, quando eu fui reeleito, a professora Maria Rezende, pessoa dinâmica, comprometida com a educação, principalmente no nosso município, estava na educação. Então eu, na verdade, disputei com 3 diretamente, mais o professor Hermes, que era o candidato do Partido dos Trabalhadores. Você até comentou algo aqui agora que bateu uma curiosidade. Como que foi essa experiência da campanha nesse período de pandemia? Porque, verdade. Assim, eu acredito, para quem fez campanha nesse período, foi algo já normal de ser atípico, não é algo que nunca, eu acho que, né, aconteceu esse período de campanha dentro de uma pandemia. E para vocês que eram acostumados
que nem você falou, já tá há 20 anos, pé no chão, Uma e campanha vai, e ostensiva, de visita, abraço. e vai aquilo, e corre aqui, corre ali, né? Um evento aqui, outro ali. E chegou esse que não tinha nada. Verdade. É o que eu disse. Eu fiquei dentro de casa. A comunidade de Nova Brasilândia, que está me ouvindo, é testemunha disso. Eu não fiz uma reunião praticamente. Participei de 2 reuniões de vereadores na linha. Perímetro urbano não fiz nenhuma reunião. Não dei 1 litro de gasolina para alguém. Tem um cidadão, um candidato a vereador, que diz, olha, eu ganhei 1 litro de gasolina para o Silas porque estava ajudando ele. Não é verdade. Entendeu? Então, foi uma campanha diferente. Agora, o que a gente sempre fez em outras eleições? Uma campanha mais ostensiva, de rua, de aperto de mão, de um bom comício. Nova Brasilândia tinha a tradição de fazer os melhores comícios no estado de Rondônia, então a gente conseguia trazer. E eu tenho certeza que com o apoio da bancada estadual da Assembleia Legislativa, dos 24 deputados, eu tinha 20 me apoiando. Entendeu? Bancada federal praticamente toda, né? Os senadores, os 3 senadores, dos 8 deputados federais, acho que eu tinha 6 comigo. Quer dizer, eu estava repleto de autoridades para apresentar para a comunidade de Nova Brasilândia e dizer, olha, esses aqui é que vão me ajudar a melhorar o município de Nova Brasilândia. Então não tive a oportunidade de apresentar, a não ser em 4 lives. Uhum. Então eu insisto em dizer que o resultado que a gente teve nas urnas foi muito bom. Então, se perdeu esse contato, essa... E uma outra coisa que para a próxima eleição, as redes sociais serão muito importantes, não tenho dúvida disso, mas que também vão congestionar. Quer dizer, o candidato para se apresentar para a comunidade não vai ser fácil. Quem não tem um mandato, quem não tem uma vida pública, quem não teve a oportunidade de ter um mandato, como é que vai apresentar a sua proposta? Se as pessoas não vão ter facilidade de ir para uma reunião onde você consegue se apresentar. Você não, né, por mais que você tenha condições, digamos, financeiras, você não se apresenta para a comunidade com uma proposta clara. Porque as redes sociais, nós teremos aproximadamente 500 candidatos. Só no estado de Rondônia. Imagina como é que vão ficar as redes sociais daqui 30, 40 dias. Nossa. Ninguém consegue acompanhar. Falou que o assunto é político, ninguém quer participar. Ninguém quer. Então, o que é que vai determinar que o candidato tenha votos? Primeiro, a vida dele. Não só o mandato, mas a vida dele quando chegou na sua cidade, na sua região, como é que ele se comportou, qual foi o envolvimento social dele, o que é que ele de fato representa, quando teve a oportunidade de ser alguma coisa, o que é que ele fez, que seja lá no time de futebol, que seja no sindicato, que seja na igreja, que seja na administração pública. Quer dizer, ele tem que ter um tempo de apresentação. Porque se for depender apenas do processo eleitoral, eu penso que nós teremos um processo eleitoral muito tímido de novo para os candidatos a deputados estaduais e federais. Diferente de governo. O debate de governo de presidente da República já está montado. Sim, verdade. Agora, nós não teremos essa oportunidade. Então, eu penso que instrumentos como esse, momentos como esse que nós estamos tendo aqui, a gente tem que ter mais oportunidades. Né? Nós pré-candidatos, depois nós candidatos. Então é um instrumento que a gente vai ter que usar bastante, bastante mesmo, para poder convencer o eleitor que a gente tem uma proposta diferente. Vamos voltar um pouquinho na sua história. Como prefeito lá em Brasilândia, as dificuldades que um prefeito enfrenta. Porque assim, ô Silas, eu sou político, entendo de política, trabalhei na administração pública, então eu sei como é que funciona, mas tem muita gente que pode estar acompanhando a gente hoje que não sabe como é que funciona as dificuldades, porque todo mundo acha que cai do céu as coisas, e não é bem desse jeito. Com certeza não é. Em 2005, meu primeiro ano de eleição, o município estava numa situação financeira muito difícil. Muito difícil. É público, as contas são públicas, não estou desmerecendo o prefeito anterior da época, mas fato é que o município não tinha recursos. E a gente trabalhou assim os 2 primeiros anos com muita dificuldade. Eu aprendi a trabalhar em Brasília e me dediquei muito, com muitos projetos em Brasília. Minha equipe assim bem idealizadora, a gente começou a entender de que para Porto Velho era importante, mas Porto Velho, o estado, não tinha o recurso que tem hoje. Hoje o estado de Rondônia está muito bem, está rico. Na época, em 2005, não era essa a realidade. E eu comecei a trabalhar projetos. E fui para Brasília, projetos. Eu consegui, em 8 anos de mandato, fazer 38 quilômetros de asfalto. Eu consegui fazer saneamento básico, tratamento de esgoto sanitário. Numa cidade que nem Brasilândia, com aqueles morros, tem que ter drenagem, tem que ter... quilômetros de asfalto que está lá até hoje, né, então é de qualidade. Nós fizemos o tratamento de esgoto sanitário com um sistema de reator, um sistema moderno, o único na região norte. Hoje nós vamos em cidade tipo Rolim de Moura, não tem saneamento básico.
né? Você vai em Ji-Paraná, estão começando agora a fazer o saneamento básico. Então, a gente fez um projeto ousado, né? Na época foi 11 milhões e 800 mil reais, de um projeto aprovado em 27 milhões de reais. Os gestores que me sucederam não continuaram o projeto. Foi uma pena, e o governo também federal mudou um pouco a política, não era mais prioridade, acabou que não terminaram de fazer a expansão de rede, mas o sistema de tratamento está funcionando e toda a parte comercial do município de Nova Brasilândia está atendida com saneamento básico, que para mim é uma das questões mais importantes, né? E entre tantas outras obras. E eu costumo dizer, eu acho assim, por mais que obras é importante, asfalto é importante, ginásio de esporte que eu construí, estádio municipal, escolas, tudo é importante. Tem que cuidar de saúde, tem que cuidar das pessoas. E uma das prioridades que eu tive no meu mandato foi cuidar da saúde no município de Nova Brasilândia. Primeiros anos não, mas os últimos 6 anos, nós fazíamos ortopedia lá no município, quer dizer, a pessoa se machucava, saía, até naquele dia não tinha ortopedista, ia para Cacoal, ia para Porto Velho, eu mandava vir de volta o paciente, depois de feito os primeiros socorros lá, para fazer a cirurgia no município, vesícula, hérnia, perínea, retirada de útero, esterectomia, a gente fazia tudo no município. Hoje, olha a dificuldade que é. Hoje, às vezes, manda a pessoa para Porto Velho, manda a pessoa para não sei para onde, né? E volta. A gente tenta, muitas vezes, ajudar, às vezes mais atrapalha a vida da pessoa do que ajuda. Então, para mim, a determinação de um prefeito, além de toda a infraestrutura da cidade, da zona rural, do apoio à agricultura, tem que ser cuidar das pessoas, cuidar muito bem da educação e cuidar da saúde. O que você fez lá em Nova Brasilândia, em torno do saneamento básico, que é saúde. Com certeza. Saneamento básico é saúde. Sabe por que os outros políticos não fazem e porque agora está começando a fazer? E estão fazendo porque a justiça está em cima. Você tem que fazer o regulatório do você tem que fazer foi feito justamente por isso, para obrigar a fazer. Você tem que fazer o saneamento, você tem que acabar com o lixão, porque a justiça hoje está obrigando, tá batendo em cima agora, né? Obrigando os gestores a fazerem. Mas a galera não faz porque é dinheiro que ninguém vê, né? Justamente, vê, é obra escondida. Né? Obra que ninguém Eu vê. passo por Brasilândia e não vejo a obra que tem por baixo de Brasilândia e que traz saúde para o povo de lá. A outra questão é a questão predial. Como é que você vai ter um prédio com 10 apartamentos, vamos pegar a questão do apartamento, aí o primeiro piso é um comércio, que tem um açougue, que lava, que tem água, que precisa dar destino final para ela, e você não tem uma rede de esgoto para tratar isso. Numa fossa não dá conta. Quer dizer, todo mês, ou toda semana, tem um caminhão-fossa ali trabalhando, né? E aí você não tem qualidade, né? E além do lençol freático ficar contaminado. Então, eu penso que ações como essa de infraestrutura urbana, elas são sempre necessárias. E eu sempre me dediquei muito a isso. Mas quando eu insisto bastante na questão de cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, porque não adianta você ter uma cidade bonita, bem organizada, bem, né, asfaltada, bem iluminada, se você não tiver uma boa qualidade de saúde. Então, para mim, a determinação da gestão pública daqui para frente, nossos municípios eram muito carentes de infraestrutura. Hoje, por exemplo, São Miguel, apenas os loteamentos que ainda não estão regularizados, que é o do aeroporto e outros loteamentos que foram feitos antes da nova lei do loteamento, que tem já que ter a infraestrutura, inclusive o saneamento básico, não tem asfalto aqui em São Miguel. O restante, todas as ruas serão contempladas. Então, os próximos prefeitos, os próximos gestores, do que é que tem que cuidar? Da saúde, da educação, verdade. Tem que melhorar. Às vezes, municípios novos de 30, 35 anos, é pouco tempo para muita infraestrutura, e eu acho que nós avançamos muito. Mas daqui para frente, a determinação é cuidar de saúde, é cuidar de educação, é cuidar de questões de lazer. Sim. Né? Tá na hora de começar o município. Olha, eu vou ajudar, vou estruturar o meu município aqui para ter um melhor lazer. Assim como o comércio está reagindo muito bem na nossa região, veja aqui o setor hoteleiro, por exemplo, de São Miguel. Que luxo, né? Sim. Prédios bonitos. Mais lindo que o outro. Então, o município tem que começar a criar outros tipos de atrativos também, até porque daqui a pouco já está vencido essa fase do asfalto. O convidado anterior, né, que esteve aqui, é um grande organizador de eventos aqui da cidade, e a gente comentou sobre isso, porque
é um recurso público investido num evento, que nem vamos ter agora aqui Amado Batista em praça pública, a pessoa fala assim, nossa, está gastando dinheiro público, que o dinheiro, na verdade, já é destinado para isso, né? O dinheiro já vem. O dinheiro público ele tem destinação. Nenhum real é usado. Se não usar, ele volta, né? Se você... Depende. Depende, né? A fonte, isso. Mas de qualquer sorte, é muito bem utilizado para um evento. Sim, por quê? Porque justamente, vamos usar o Amado Batista que vai estar aqui. Vai ter gente de São Francisco, de Costa Marques, de Brasilândia, de Rolim, que vai vir para São Miguel prestigiar esse evento, que vai comer numa lanchonete, num restaurante, que vai dormir num hotel. Então, o retorno desse evento, às vezes, vem 2, 3 vezes maior do que foi o investido. Com certeza. Né? Então, faz muita diferença. Justamente o que você falou. Estão caprichando agora numa parte e tomara que caprichem mais em outras, né? Que venha esse investimento para outras áreas também. Eu acredito nisso. É aquilo que eu disse. É tudo uma questão de tempo, né? É como, por exemplo, os programas do governo federal, Luz para Todos. Se atendeu 100%, já atendeu o objetivo, né? Asfalto 100% das cidades asfaltadas. Hoje no estado de Rondônia, muitas cidades de pequeno porte já tem 100% asfaltado, né? Então vai chegar um momento que outras ações serão mais importantes e de fato farão sentido. Hoje não dá para a gente pensar em fazer mais que um evento no ano, porque com certeza você vai comprometer o orçamento, vai faltar para a saúde, vai faltar para a infraestrutura. Sim. Mas você tendo isso bem organizado, pode fazer 2, 3 eventos por ano que eu tenho certeza que só vai trazer alegria para a cidade. Ouvi falar muito bem de você como prefeito e tá aqui no bate-papo da live, todo mundo elogiando. Só elogios. Lá no Facebook também o pessoal comentou tudo, né? Brasilândia é o que é hoje graças a você. Parabenizo novamente. Obrigado. E assim, seus planos, caso, né, seja bem sucedida essa eleição, tanto para Brasilândia como região, o que você visa, qual é o plano? Porque, né, tem algo por trás disso que você tem uma meta a bater sendo eleito, né? Com certeza. Para mim, eu não tiro nunca. Parece que a gente fala isso para agradar. Para mim, acima de tudo, está o ser humano. Não adianta ter infraestrutura, não adianta ter, né, muito embelezamento se as pessoas não estão sendo bem cuidadas. Então, a minha maior preocupação, assim como faz a deputada Silvia Cristina, que para mim é um exemplo de parlamentar hoje no estado de Rondônia, ela disse, olha, eu tenho uma luta. O que é? Eu quero ajudar a combater o câncer, eu quero estruturar a saúde no estado de Rondônia para que as pessoas sejam tratadas e que tenham um diagnóstico precoce. Então, assim como fez a deputada Silvia Cristina, eu quero apoiar, incentivar e estruturar os nossos municípios para que a gente possa fazer, além da atenção básica, fazer a média complexidade, tratar das pessoas no município. Olha o tanto que é cômodo isso. Quer dizer, próximo da família, não tem despesa com transporte. Olha quantas vezes por dia carros do município de São Miguel, de Nova Brasilândia, da nossa região, tem que se deslocar para Ji-Paraná, para Porto Velho. Para que isso? Né? Se tem muita coisa que dá para resolver aqui na região. E o dinheiro é nosso, do mesmo jeito que está sendo gastado. Sim, é dinheiro público. O dinheiro que gastou com o médico plantonista que teve que acompanhar, que gastou com a enfermeira, com o motorista, com o combustível, com o carro, não poderia ser investido aqui dentro da própria unidade? Quer dizer, para isso precisa fazer planejamento. Mas não achar que vai resolver tudo aqui, que não vai, de uma hora para outra. Então, o meu mandato, se Deus e o povo assim me permitir, vai ser para isso, estruturar a saúde nos municípios e fazer com que o Estado faça com mais eficiência a alta complexidade. Porque é inadmissível, eu dei um exemplo aqui que foi positivo da paciente que foi atendida ontem, mas eu tenho paciente que eu acompanho, que eu ajudo, que eu oriento, que tem uma equipe amiga nossa lá em Porto Velho que faz, que está 90 dias dentro do hospital de base esperando para fazer uma cirurgia cardio e que não tem equipamentos, que não tem material, insumos para fazer. Olha, é inadmissível. Se você tem um profissional, como é que o gestor não providenciou a compra dos equipamentos? Ah, não, mas tem que entrar na justiça, porque a justiça determina que o Estado compre. Olha, você precisa usar o Estado 2 vezes. Usar o Estado na saúde, usar o Estado, porque é dinheiro nosso também, que o Tribunal de Justiça funcione, que a Defensoria Pública funciona,
para fazer com que o Estado faça aquilo que é a obrigação direta dele de fazer. Então, é inadmissível. Eu acho que a gente pode, como o deputado estadual, como alguém que colabora com o Estado, sugerir, apoiar e cobrar do gestor da pasta para que tenha mais eficiência nos procedimentos. Então, para mim, nós temos que melhorar muito ainda na questão de saúde. É uma determinação. Outras questões sociais são importantes, a agricultura é importante. Como é que nós vamos falar de um mandato público, de um político, que seja o prefeito, que seja o deputado, que seja o governador, que não se preocupe com a agricultura, tem que se preocupar com o setor produtivo do estado de Rondônia, que é quem toca esse estado na prática. Pois é, verdade. Justamente. Tira o boi, tira o soja, tira aquilo que nós estamos produzindo na nossa região aqui, o café, para ver o que sobra do estado. Sobra mais nada. Né? Nós não temos grandes indústrias. E se tem as indústrias que temos aqui hoje, que é o caso do frigorífico aqui em São Miguel, é porque nós estamos produzindo matéria-prima. Então, para o setor produtivo, para ver se o frigorífico continua trabalhando. Não trabalha. Então, é preciso apoiar o setor produtivo, é preciso assumir algumas bandeiras nas questões sociais e de saúde, que para mim inclui social junto com saúde, e pensar na infraestrutura. Eu acho que se o Estado tem orçamento, o deputado tem recurso para colocar para a associação rural, para a associação religiosa, para entidades como abrigos, asilos, casas, centros de tratamento, tem que colocar, tem que apoiar. Então, para mim, a determinação é fazer mais e fazer melhor do que já está sendo feito. Porque se eu concordasse com tudo que está sendo feito, eu não precisaria ser candidato. Justamente. Tem que escolher alguém que já está no mandato, eu vou apoiar isso aqui da reeleição, tá bom. porque já está bom. Né? Eu penso que dá para aproveitar as lideranças políticas que nós temos na região. Nós não temos que colocar críticas, desqualificar pessoas para a gente se apresentar. Eu posso me apresentar muito bem sem ter que tecer críticas, comentários, às vezes até maldosos, para desvalorizar uma pessoa achando que eu vou crescer com isso. Não, eu vou crescer com o meu propósito, com a minha determinação, com a minha vontade de ajudar. E repito mais uma vez, por aquilo que quando eu tive a oportunidade de ser alguma coisa, eu já fiz. Né? E eu tive muitas oportunidades na minha vida, agradeço muito, muito mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar aqui em São Miguel e assim, porque na política a gente é muito visado, muito perseguido, até porque eu venho de gestões públicas há muito tempo e tenho muita habilidade para gerir o dinheiro público, para fazer as coisas acontecer. Eu quando vim aqui para São Miguel, ser secretário do prefeito Cornélio no primeiro mandato, eu tive a oportunidade de rever o projeto da feira. Um assunto que aqui foi uma polêmica terrível. Porque estão roubando, porque estão fazendo coisa errada. Eu tive a oportunidade de, na justiça, demonstrar que nada disso aconteceu e o que nós fizemos foi mudar a concepção de um projeto. Nós tínhamos um projeto que era uma estrutura a arco, como aquela que caiu, como essa estrutura que tem nas escolas de quadra poliesportivas, e eu não concordei com aquilo. Eu falei, prefeito Cornélio, nós não podemos usar mais de R$500 mil de recurso público para fazer uma obra dessa no centro da cidade. Vamos fazer uma coisa mais moderna, vamos fazer uma coisa que melhore esse investimento, que dê melhor proveito para esse investimento. E mudamos toda aquela estrutura por uma estrutura de pré-moldado, com uma cobertura que era de zinco, por uma cobertura termoacústica, que tem uma camada de zinco, de um material, e um isopor e uma outra camada de zinco novamente. Então, ela, tanto o som quanto a temperatura, ela melhora muito. E fizemos a obra que está lá até hoje, elogiada por muitos, que precisa e merece ser feito mais alguma coisa, até porque foi aproveitado o piso, as bancas que estavam lá, e não são adequadas, precisam melhorar. Mas que a gente fez. E, infelizmente, alguém que queria se promover politicamente fez uma série de críticas, o Ministério Público caiu na graça, né? E acabou que eu fui afastado do cargo. Hoje estou apto a voltar para o cargo, não quero, não vou voltar, porque até sou pré-candidato, mas que, graças a Deus, na Justiça não teve nem sequer nesse assunto uma representação. O que teve, e que eu respondi até há poucos dias, foi um processo de advocacia administrativa. Como eu era secretário de Planejamento, Administração e Fazenda, numa busca e apreensão que foi feita na minha casa por conta do projeto da feira, levaram meu celular. E aí eu me comunicava com fornecedores, com empreiteiros, aquilo que é de ofício do secretário fazer, né? Fazia cotações prévias.
E aí ficou esse processo aí praticamente 5 anos, atrapalhando a minha vida. Eu perdi uma eleição por 46 votos. Vocês acham que isso atrapalhou ou não atrapalhou? Né? Tive a visita da polícia 2 vezes na minha casa. Olha o constrangimento para mim, para minha família. A gente enfrenta tudo isso por quê? Porque a gente tem consciência tranquila. E a gente sabe que as oportunidades que eu tive de ser gestor, de fazer alguma coisa, eu fiz a diferença. Se vocês olharem para esses projetos que estão sendo executados até hoje aqui em aqui em São Miguel do Guaporé, foi dessa que eu trouxe, ou de Nova Brasilândia, que é a Avenida 16 de Junho, aquela iluminação, projeto de lá, a gente trouxe e adequou aqui com o valor, e a Capitão Silvio, e aquela ponta da Capitão Silvio que agora a gente, e o prefeito Cornélio, eu estou ajudando bastante ele também em Brasília, nós estamos fazendo em todas as ruas, que é aquela iluminação de um braço só para a rua. Já chegou um monte de poste. Já chegou mais um monte de poste. Tem mais um convênio ainda que eu consegui com o senador Assir. Tem 2 convênios que serão executados agora, um do deputado Lúcio Moschini e o outro do deputado Expedito Neto. E tem mais um recurso que eu estava até ontem na assessoria do senador Assir, eu consegui para fazer a última rua lá, acho que é a Rua do Hotel, e vai ser feito também todo nesse padrão. Então, ideias nossas, recursos que a gente ajudou a viabilizar. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de trabalhar 4, 5, 6 anos aqui em São Miguel, vocês podem ter certeza que a minha contribuição com a administração do Cornélio seria ainda muito maior. Mas eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a ele, a equipe da prefeitura e a oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa para dizer assim, olha, aqui tem a minha característica, aqui tem o meu pensamento, aqui teve a minha ideia, teve a minha contribuição. E no mais, todo esse remédio amargo que eu tomei de um processo judicial, eu tenho como lição de vida, né? Infelizmente, a gente, quando está à frente, a gente é mais apedrejado. Então, mas para mim foi um aprendizado e eu quero, com isso tudo, dizer para São Miguel, para a nossa região, que se o povo de Rondônia me der a oportunidade de ser deputado, não estou aqui pedindo voto e antecipando nada, né? Porque nós estamos numa pré-campanha, mas me dê a oportunidade, eu sei que eu posso fazer muito por São Miguel, por Nova Brasilândia, pela região do estado de Rondônia e principalmente fazer pelas pessoas do estado de Rondônia, que é cuidar da saúde. Então, Silas, obrigado por ter vindo de coração quando você aceitou o nosso convite. O nosso programa é isso aqui, é aquele bate-papo descontraído, é conversa, isso. E aí, é o que você justamente falou lá no início, às vezes a política hoje, a galera tá meio de saco cheio. Tá com maus olhos, né? Tá meio saturada. Quando a gente falou sobre, ninguém vai mais numa reunião política, porque, tá mentindo, vai encher o saco, entendeu? Então, a gente também não vai trazer qualquer pessoa, mas também vamos trazer outros políticos, outros pré-candidatos, porque o povo precisa conhecer. Você é a pessoa que você é dentro de casa. Você é a pessoa que você é dentro do seu comércio. Então, se você é um bom patrão, se você é um bom esposo, se você é um bom filho, se você é um bom neto, um bom amigo, você vai ser um bom administrador. Você vai saber fazer acontecer de verdade, que é o que você fala. Eu não pretendo ter fazenda, eu quero fazer acontecer, eu quero fazer a diferença, né, para o povo. Que o público é trabalhar para o povo. É você se doar para o povo. Então, assim, meu muito obrigado por você ter vindo. Meus parabéns novamente pelo que eu ouço dizer de você. Faça muito por nós. Acredito em você. Acredito no que você está me falando. Em troca de que, se você chegar lá, faça algo pelo povo. Faça algo pela nossa cidade, pela nossa região, que precisa de um olhar diferente, né? Então, assim, digo isso para você. Faça algo diferente se você chegar lá. Seja a diferença. Faça algo melhor para o povo, porque o povo é sofrido e precisa de um olhar especial. Como você foi um bom administrador em Nova Brasilândia, que seja também como um deputado. Então, parabéns, continue assim. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, né, e bater esse papo descontraído. Estamos de portas abertas. Obrigado agora por acompanhar o Jean, que é um grande amigo aí, que tem sempre apoiado, acompanhado a gente aí nas campanhas políticas. E assim, a gente não faz política sozinho. Já diz o grande filósofo, né? Ivo Narciso Cassol. Ninguém é bom sozinho, né? Ninguém é bom sozinho. E a gente é o que é hoje pelos amigos que tem, pelas equipes que acompanham a gente. E eu tenho a oportunidade de, aqui em São Miguel, ter muitos amigos, graças a Deus.
pessoas comprometidas, dinâmicas, Miguelzinho. sérias. Na correria. O Miguel é sem Miguel, comentário, né? Já tinha até falado dele aqui e é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, será uma liderança política aqui em São Miguel do Guaporé. certeza. Não tenho dúvida disso. E naquilo que depender da gente, a gente apoiar, incentivar, pode ter certeza que a gente fará. Mas a verdade é essa. E tantos outros nomes eu poderia aqui citar, inúmeras pessoas aqui de São Miguel que são verdadeiramente amigos. A gente pode ter amigo, parceiro, pode ter parceiro, pode ter colegas aí, pessoas contratadas para uma campanha, mas amigo é aquele que está acompanhando a gente já antes. Sim. Não é porque... Não, é porque eu acredito em você, porque eu sei que você vai fazer a diferença, por isso que eu estou contigo, né? E mais do que isso, mais do que a carreira política, o pedido de voto, é verdadeiramente amigo. Gente, obrigado a todos vocês, foi um prazer enorme. Quem participou aqui comentando na live, muito obrigado a vocês de coração. Um abraço a todos, beijo e fiquem com Deus. Com Deus. Até a próxima, gente. Abraço.